E aí, moçada, tudo bem? Vou atender algumas solicitações que eu tenho recebido para falar sobre operadores de pesquisa no Google. Estou com a ferramenta Google de pesquisa aqui e vamos falar sobre esses operadores. E vou falar isso utilizando alguns exemplos. Suponha que na pesquisa eu desejo encontrar o filme O Corvo. O Corvo. Para isso, então, eu coloco essas duas palavras, né, o artigo o e a palavra corvo entre aspas, porque o meu desejo é encontrar na pesquisa o corvo junto. Então eu estou encontrando aí o filme. Caso o que eu desejasse nessa pesquisa incluísse também o animal corvo, eu simplesmente escrevi a palavra corvo e eu estou encontrando aqui também a ave. Tá? Então, quando se deseja uma palavra ou uma frase exata, então eu devo usar aspas. Essa frase ou essa palavra deve ficar entre aspas. Essa opção é útil então para pesquisas, por exemplo, de letras de músicas ou frases de livros. Ok? Uma outra situação que eu posso utilizar é o sinal de menos, não é? Que em algumas provas é colocado como um simples hífen, se refere a ele como um hífen ou um travessão, né? Mas para a gente vamos entender ele como um sinal de menos. Então, por exemplo, eu quero encontrar, vou colocar aqui, ó, velocidade Jaguar, ok? Então, se eu colocar velocidade Jaguar, eu vou estar encontrando aí o carro Jaguar, mas eu não quero o carro Jaguar, estou falando do animal Jaguar. Veja que ele me deu uma opção aqui, mas isso não importa para a nossa prova, né? Eu vou colocar aqui menos, né, o hífen, e vou colocar a palavra carro, ou seja, eu quero velocidade Jaguar, mas eu não quero que apareça a palavra carro. Observe que eu não posso deixar espaço, então quando eu tirei o espaço aqui, coloquei o hífen bem juntinho da palavra carro, a minha busca, o resultado da minha busca, eu tenho mais chance de encontrar inclusive o animal, porque eu estou falando que o carro, né, que nesse caso aqui a maior parte da busca nossa está saindo o carro, mas dessa forma eu estaria dando chance para encontrar também o animal. Vocês entenderam, não é? A ideia é velocidade Jaguar. Eu estou dizendo que na pesquisa eu não quero a palavra carro. Uma outra possibilidade seria utilizar palavras que fossem sinônimos. Por exemplo, eu quero fatos, mas eu estou observando que esse fatos alimentares, que é o que eu estou procurando, não estou encontrando. Deixa eu corrigir essa palavra. Fatos alimentares eu não estou encontrando. Então eu posso permitir que seja encontrado um sinônimo para a palavra alimentares, fazendo com que o tio seja colocado antes da palavra. Então vai incluir aqui, por exemplo, no lugar da palavra alimentares, nutricionais, por exemplo, fatos nutricionais. Então, nesse caso, eu teria, além de alimentares, a condição de encontrar também palavras sinônimos, tipo alimentos ou nutricionais, né, que foi o que eu me referi, que na verdade é um exemplo que o Google me oferece. Ok? Então, a ideia do tio é fazer consulta que possa substituir a palavra que vem logo em seguida a ele por um sinônimo, ok? Eu posso também fazer uma pesquisa por informações em um único site. Então, por exemplo, eu quero todas as referências sobre Olimpíadas, mas que estejam contidas num site.
qual site. Então eu coloco aqui 2 pontos, logo em seguida eu coloco lá New York Times. Então olha o que eu estou pesquisando. Estou pesquisando pela palavra Olimpíadas, mas contida no site do newyorktimes.com. Então quando eu faço essa busca, o que eu vou estar encontrando são palavras, são sites, né, são referências à palavra Olimpíadas dentro do site do New York Times. Essa é a ideia, tá? E é isso que ele está encontrando, newyorktimes.com. Ok? Vamos a mais um desses operadores, que seria, no caso agora, o asterisco. Então, por exemplo, eu não conheço exatamente a palavra, mas eu sei de uma frase. Vamos usar esse exemplo. Ó, quem tem o quê? Quem tem sei lá o quê, vai a Roma. Então veja, eu sei da frase, eu conheço a frase, é quem tem, mas eu não lembro se é boca, se é nariz, se é orelha, que vai a Roma. Então eu estou colocando esse asterisco, que eu estou dizendo o seguinte, no lugar do asterisco, dentro aí, nessa condição do asterisco, está reservado então para algum termo que eu desconheço, então portanto seria usado como um coringa, e ele vai tentar incluir aí uma palavra que possa fazer sentido a essa frase dentro da pesquisa que está sendo feita. Ok? Então o asterisco vai substituir uma possível palavra que possa servir como resultado da nossa busca. Um outro operador que podemos usar é o OR. Na verdade, ou em inglês. Não é? Então, por exemplo, vamos continuar dentro desse motivo aqui, Olimpíadas. Então eu quero fazer uma busca que inclua, por exemplo, vamos lá, sede Olimpíadas 2014 OR. Tem que ser maiúsculo, tá? Vou deixar o espacinho aqui, ó. Tem que ser maiúsculo OR 2018. Ok, então quando eu dou um Enter para isso aqui, o que eu estou encontrando, você veja que a pesquisa já foi sendo feita automaticamente, independente do meu Enter, já estava encontrando aqui. Nesse caso eu estou dizendo assim, me busque, né, pesquise, faça a pesquisa, me dê o resultado da pesquisa, e não importa se você vai encontrar o 2014 ou o 2018, um ou outro. Então nesse caso eu poderia estar usando frases completas, né? E essas frases estariam separadas por aspas. Então esta frase completa ou 2018, né, uma coisa ou outra. Então a linha 2018 do ônibus. E ele pode me encontrar também sede Olimpíadas 2014, a frase exatamente como ela está, ok? Um outro operador que eu poderia utilizar seriam os 2 pontos. Então eu poderia procurar por um resultado dentro de um intervalo específico de data, preço, medida ou qualquer coisa do tipo. Então eu poderia procurar, por exemplo, pelos vencedores de Copa do Mundo até 2000. Ok? Então eu estou falando desses vencedores até 2000. No caso aqui ele está fazendo busca considerando esse intervalo. Eu poderia colocar um intervalo máximo e um intervalo mínimo. Observe que ele encontrou também situações onde não é exatamente o que a gente está procurando, mas a orientação de pesquisa dele é exatamente essa, que os 2 pontos indiquem um resultado dentro de um determinado intervalo que você está especificando, que pode ser um valor, por exemplo, tá? De valor tal até o valor tal. Muito bem. A maioria das regras de pesquisas que são utilizadas pelo Google tem exceções, que é justamente para poder acomodar as formas de pesquisas mais comuns que são utilizadas pelo Google. Então, existem situações, por exemplo, onde eu coloco uma operação aritmética, 3 vezes 2, e quando eu dou um Enter aqui,
ele simplesmente me dá o resultado, né, utilizando a calculadora do Google, e também encontra aí algumas situações onde os 2 e o 3 estão sendo envolvidos. Ok? Existem alguns símbolos, né? De um modo geral, vamos dizer assim, a maioria dos sinais de pontuação e caracteres especiais é simplesmente ignorada. Agora, há situações que o Google já está preparado para elas. Por exemplo, o que tem ocorrido em provas. Eu me lembro de uma questão aí esses dias onde falava da programação, né, da linguagem de programação C++. Então veja, o Google já está preparado para esse tipo de busca, C++. Então eu posso encontrar aqui algumas pesquisas utilizando símbolos e o Google já está preparado para isso. Então pode haver algum resultado que não seja exatamente aquele previsto, mas a maioria dos símbolos normalmente utilizados já está sendo considerado e cada vez mais reconhecido pela ferramenta de busca do Google. Ok? Eu acho que é isso. Obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Por favor, mande mais sugestões. Está sendo muito legal trabalhar com as sugestões que vocês mandam. E eu fico muito feliz de poder ajudá-los. Ok? Um abraço. Meu nome é Adalberto Pinto. E nós nos vemos aí num próximo vídeo. Tchau, tchau.